Olá, alunos e amigos da Fateluz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. Nós estamos no módulo 4, chegando na reta final do nosso curso básico em Teologia. Estou muito feliz por ter você como nosso aluno, participando desse grande projeto da educação cristã que a Faculdade de Teologia Luz para as Nações, a Fateluz, tem proporcionado. E hoje, dentro da proposta de ensino e do nosso roteiro de educação cristã, no módulo 4, vamos estudar essa rica disciplina homilética, a arte da pregação. Nós teremos como objetivos nessa aula definir o termo homilética. O que é a homilética? Nós vamos problematizar essa disciplina, entender o conceito etimológico dessa palavra homilética e o que ela significa. Vamos apresentar também os principais tipos de sermões ou de sermão. E vamos desenvolver no aluno a capacidade de preparar o sermão, como ele pode formar um sermão, como é a estrutura de um sermão. Pois bem, o que é a homilética? A homilética como arte de pregar, observa que já dentro dessa conceituação geral, observamos que a homilética já é definida como arte. Ela então, como arte de pregar, ela não deve ser algo a se aprender somente por pastores. Existe uma grande necessidade do leigo ter também conhecimento dessa arte, já que é possível também aqueles que não tiveram oportunidade de estudar numa instituição teológica, todos aqueles que pregam a palavra de Deus têm condições de melhorar ainda mais suas mensagens. O que queremos dizer com isso? A pregação, ela não é realizada somente pelos pastores ou por aqueles que tiveram a oportunidade, como você está tendo, de realizar um curso teológico. Nós sabemos que no dia a dia de uma igreja local, das diversas denominações que nós temos em todo o Brasil e no mundo, o trabalho da pregação é feito por pessoas voluntárias dessas obras. São auxiliares de trabalho, são líderes de departamento, são pessoas que têm um talento natural de comunicar o evangelho. Então, a homilética como arte de pregar, ela não é prioridade somente dos pastores, mas daqueles também que têm sido levantados como instrumentos de Deus para a propagação do evangelho. Uma vez que alguém prega a palavra, uma vez que alguém comunica a mensagem do evangelho e tem essa oportunidade de levar a boa semente, eles precisam ter uma consciência de que precisam aperfeiçoar esta pregação. Nós não podemos nos acomodar. Cada dia quem prega o evangelho, quem leva a semente, quem leva a mensagem, precisa fazer com perfeição, dar o seu melhor. Daí vem a importância de se estudar a homilética, que é a arte de pregar. Ela vai traçar os caminhos viáveis e que ajudam na recepção daquela boa mensagem pregada pelo pregador. Qual é, então, a relação entre a homilética e a hermenêutica? A hermenêutica, ela é a ciência de interpretar, enquanto a homilética é a ciência e a técnica de comunicar ou expor a mensagem bíblica. A hermenêutica, ela busca o sentido da mensagem, o que o texto está dizendo, por que o texto está dizendo. Ela traça o caminho da interpretação da passagem bíblica. Enquanto a homilética, uma vez que você interpretou, você entendeu o texto, por meio da homilética, você vai comunicar e vai expor
aquela mensagem bíblica. A palavra homilética, ela vem do grego homilia, que significa persuasão, falar e etc. Assim sendo, muitos definem a homilética como a arte de pregar. A palavra homilia para nós evangélicos é um tanto assim desconhecida, não é muito familiar em nosso meio. Mas no contexto católico, aquela palavra que o padre dá pela manhã nas missas, ou até mesmo o Papa na Praça de São Pedro, quando as pessoas se unem ali e ele aparece na janela da Basílica de São Pedro, o termo utilizado ali é homilia, a homilia do padre, a homilia do bispo, a homilia do Papa e assim por diante. E o significado desta palavra homilia é persuasão, falar de uma maneira convincente. E as primeiras teorias acerca da homilética, elas surgiram entre os anos 345 e 405 depois de Cristo, nos escritos de Crisóstomo, que foi um pregador da igreja primitiva, e posteriormente também por Agostinho, conhecido como Santo Agostinho na história do cristianismo. Então, temos aí a relação entre a homilética e a hermenêutica. Quais são os problemas que nós podemos considerar da homilética? Um dos problemas eminentes da homilética, eu listo aqui como a falta do preparo do pregador, que vai resultar o quê? A pouca espiritualidade, a falta do conhecimento da palavra. Um obreiro que vai pregar a mensagem, ou a obreira, ele precisa se preparar espiritualmente e também no conhecimento. Espiritualmente, através de uma vida de oração, uma vida de consagração, de meditação nas Escrituras. E conhecimento é através da leitura, de um estudo mais profundo da palavra de Deus. É visível quando alguém prega e você conhece que ele tem uma vida abnegada, uma vida consagrada e, ao mesmo tempo, que o texto que ele está pregando lhe é familiar. Um outro problema é a falta de unidade de assunto. Ele começa pregando uma coisa, termina pregando outra. Ele começa um texto em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Não há uma unidade. Ele não é fiel ao tema proposto pelo texto que, ora, ele acaba de ler. Um terceiro problema é a falta de vivência real do pregador. Quando o pregador, no seu dia a dia, na sua relação diária com a mensagem que prega, não há uma coesão. Ele prega uma coisa, mas vive uma outra totalmente proposta daquilo que ele está pregando. E, por fim, a falta de aplicação prática às necessidades da igreja. Ele trata de um assunto que não tem nada a ver com o dia a dia da igreja. É preciso observar como a igreja está, o que é a necessidade da igreja naquele momento, quando você estará expondo a mensagem da palavra de Deus. Um outro assunto importante da homilética é a relação divina-humana, ou seja, a relação de Deus com o mensageiro. Então, o pregador precisa considerar, acerca da sua mensagem, que, em primeiro lugar, é o Espírito Santo que convence o pecador, e não a lógica do pregador, ou seja, não é a sua retórica, não é o seu conhecimento intelectual que vai convencer o pecador no momento que você está pregando. Cabe a você levar a mensagem e deixar o Espírito Santo fazer a parte dele. As ilustrações enriquecem a mensagem, sim, são importantes, mas ela nunca pode substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior ferramenta nas mãos de um pregador. E a arte e a técnica não substituem a inspiração divina. Você pode adquirir conhecimento, você pode se aprofundar nas diversas disciplinas teológicas, mas jamais perder a dependência de Deus. Então, o pregador, para ser um bom pregador, ele precisa nutrir de um relacionamento saudável com Deus, que é o autor da mensagem. Para concluir essa primeira parte dessa disciplina,
Nós temos aqui uma atividade para você responder. Veja bem, sendo a homilética a arte da pregação, qual seria a importância da hermenêutica para a execução da homilética? Qual é a diferença da hermenêutica para a homilética? É claro que você poderá responder analisando da seguinte forma: a homilética é a arte da pregação. A hermenêutica é o quê? Ela é a ciência, a arte da interpretação do texto. Então ela é importante para a homilética, primeiro porque ela vai dar o sentido do texto, ela vai te dar o entendimento do texto. E uma vez que você entende o texto, você precisa comunicar. E para comunicar, você depende de uma boa homilética, que é a arte da pregação, da comunicação. Qual é a diferença da hermenêutica para a homilética? A homilética, ela comunica a mensagem, ela é a arte da comunicação da mensagem, é a arte da pregação, enquanto a hermenêutica é a arte da interpretação. Que Deus abençoe a vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.